Qualquer língua se exprime em dois níveis distintos: formal e informal. Embora ambos se sirvam do mesmo sistema de sons e articulações, se distinguem quanto às realidades que exprimem. A língua, ou linguagem informal, conta com um número limitado de sons e com um mínimo de articulação entre eles. O caráter informal da língua revela nela o tipo mais elementar de operação mental, aquele em que predominam as relações simétricas. Exemplos: alto e baixo, acima e abaixo, longe e perto, largo e comprido, raso e profundo, quente e frio, cheio e vazio. Tendo por mecanismo este tipo de operação mental, a língua informal tende a exprimir apenas as relações fundamentais de espaço, posição, densidade, percepção. Uma vez que repousa num sistema meramente essencial de oposições simples, a linguagem informal não é privilégio do homem. Ele a compartilha com os animais superiores. Para estes, um sistema vocálico rudimentar basta para traduzir aquele conjunto de operações mentais primordiais. Identicamente, as experiências mais essenciais da sensibilidade encontram na linguagem informal seu veículo privilegiado. O medo, a dor, o abandono, a raiva, a libido, todos e cada um ao seu turno não exigem mais que um sistema rudimentar de expressões e sinais com que possam ser comunicados. Do mesmo modo, um modesto vocabulário e uma tímida ou nula compreensão dos valores formais da língua basta a um homem para que ele responda as seguintes perguntas desta maneira: para onde foi ele? Está frio? Gostou? A linguagem informal, por força mesmo de sua natureza elementar, não pode estar na origem de uma língua. Coexiste com ela, recebendo daí o seu vocabulário e formas fundamentais, mas não está em sua origem. A língua, propriamente dita, isto é, a linguagem formal, surge, se não acabada, já em adiantado estado de formalização, repousando sobre um conjunto infinitamente mais complexo de relações assimétricas, reversíveis ou irreversíveis. A língua formal, por consequência, tende a exprimir um mais vasto número e um maior grau de abstração nas operações mentais. Os juízos, as inferências, a indução e a dedução entram a se articular num jogo complexo e sutil de associações funcionais que constituem, juntas, o pensamento. As oposições simétricas fundamentais, as que dominam a linguagem informal, ganham um colorido simbólico e se generalizam num imenso sistema de significações. Deste modo, enriquecida com este cabedal de recursos, a língua torna-se suscetível de exprimir as realidades e estados propriamente humanos, sobretudo aqueles relacionados à condição fundamental do homem, a de ser eminentemente livre, portanto, de ser moral e racional. Só a linguagem formal pode pôr-se em correspondência com os complexos estados de consciência em que se experimentam os fenômenos morais e intelectuais.
Sua significação, implicando todo o conjunto da existência propriamente humana, apoia-se num delicado equilíbrio entre a experiência individual e coletiva, entre a história e a vida. Somente por meio da linguagem formal se poderia exprimir aquele espectro da vida humana que compreende a criatividade, a civilidade, a responsabilidade, a justiça, a lealdade, a honestidade, a honra. Toda cultura, ao menos a que orgulhosamente pode ostentar essa rubrica, necessariamente tem como seu alicerce a linguagem formal. A cultura pressupõe que a vida de uma sociedade tenha se alçado àquele nível onde não só os sentimentos superiores encontram lugar, mas também as atividades mais sutis do pensamento, como a ciência e a filosofia. Neste quadro, todo e qualquer esforço de preservação de uma cultura implica num esforço equivalente de transmitir e ensinar a língua formal. E qualquer cultura que tenha experimentado um flagrante processo de decomposição encontrará na pedagogia da linguagem formal, não exclusivamente, é certo, mas subsidiariamente, um remédio eficaz para as suas enfermidades. Vilipendiar a linguagem formal sob quaisquer pretextos para pretensamente dotar uma cultura de mais naturalidade, para destituí-la de seus valores fundamentais em nome do uso corrente da língua neste ou naquele meio, visto, segundo os preconceitos de uma época, como mais autêntico, é não somente prestar um desserviço à cultura geral, mas à própria inteligência, violentando no homem precisamente aquilo que o põe acima das feras e de toda a vida inferior: o pensamento.